Fala, meus amigos, tudo bem? Começa a 14ª edição do Canelas Podcast. Ano passado foi um programa bem legal sobre o Festival de Pesca. Tivemos um Festival de Pesca aqui em Cáceres, entrevistamos o secretário de Turismo, Claudio Henrique Donatoni, e a Musa da Pesca. Foi um programa diferente, né? A cidade estava em clima de Festival de Pesca. E nesse, agora voltamos a entrevistar os pré-candidatos. À minha frente hoje uma mulher de 42 anos de idade, Dona Jane Carvalho, que tem 2 filhos e é casada. Tudo bem, Dona Jane? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Deixa eu falar para a senhora, antes de começarmos, você quer que eu te chame como aqui? Jane. Jane, não precisa Jane. chamar de Dona Jane. Não precisa. Certo. Jane tem 42 anos de idade, tem 2 filhos e é casada, certo? Certinho. Certo. Antes da gente começar, olhe para a sua câmera na minha lateral e se apresente para o público de Cáceres. Oi, boa noite a todos. Meu nome é Jane Carvalho, sou pré-candidata a vereadora por Cáceres. Sou mãe de Joaquim André e de Karine, casada com Antônio Roberto, mais conhecido como Beto Produções, empresária, empreendedora e apaixonada por essa cidade. Por isso estou aqui hoje, colocando meu nome à disposição de todos. Certo. Deixa eu falar aqui uma coisa para a senhora. Para quem não te conhece, a senhora é cacerense? A senhora é cacerense? Isso, eu já me considero cacerense, né, Thomas? Eu cheguei em Cáceres, eu tinha de 8 para 9 anos, né? A senhora nasceu onde? Eu nasci em Rio Branco, nasci aqui pertinho. Aqui pertinho. É pertinho. Certo. Aham. E como é que foi a sua infância lá? Olha, infância minha pequenininha. pequena. Thomas, foi maravilhoso. Eu tive uma infância muito, muito agradável, muito tranquila. Né? Minha família, meu pai é goiano e minha mãe paranaense. E eles vieram para Mato Grosso. Eu sou a única mato-grossense, né, da minha família. Fui criada, nasci em Rio Branco, fui criada no Salto do Céu, né, na cidade das Cachoeiras ali. Minha infância toda eu passei ali. E vim para Cáceres ainda na minha infância, né, porque com 8 para 9 anos, nós mudamos para Cáceres. Né? Minha família, meus pais, né, resolveram vir morar em Cáceres. Certo. E aqui estou. Rio Branco, vamos para a gente entender. Rio Branco hoje tem quantos habitantes? Tem noção? Olha, não sei, mas é pequenininho, Vamos olhar né? Eu não tenho noção de quantidade de moradores hoje de Rio Branco. E como que era morar numa cidade Mas assim? acho que é 5 mil habitantes, Thomas. Se não me Tô olhando aqui, já vou falar 5 mil certinho pra habitantes, nós. mais ou menos, acredito. E, por exemplo, você estava numa escola lá. Era a única escola da cidade? E aí eu nasci em Rio Branco, só que daí meus pais moravam no Salto. Então eu fui para o Salto. E lá era só uma escola, né, na época, que inclusive minha mãe foi secretária de educação na época, minha mãe era professora. Rio Branco tem 5 mil pessoas. Isso que eu falei. 5 Salto mil. é maior? Salto é menorzinho ainda. Menor. Menor. Salto é menor. Certo. Você morou no Salto até que idade? Morei até 8 anos. Salto, Aí 3 mil. É isso, muito pequenininho. E aí nós voltamos para Cáceres, nós mudamos para Cáceres. E aí, por que né? seus pais trabalhavam com o quê? Meu pai, ele era comerciante, tinha padaria, tinha um sítio lá, né? E aí, Sua mãe ajudava ele? minha mãe era professora e depois minha mãe deixou de lecionar e foi ajudar ele no comércio. Meu pai teve oficina, padaria e tinha uma terra lá, né? Uma terrinha. E aí meu irmão cresceu e meu pai se desentendeu politicamente, por isso que a gente também veio para Cáceres, né? E aí já puxa um gancho aí, né? Como assim? Eu não entendi, desculpa. Meu pai resolveu mudar para Cáceres também por questões políticas, porque ele ficou muito triste na época que o prefeito dele lá perdeu. E ele falou que se o prefeito perdesse, ele ia embora de lá, na época, entendi. entendeu? Seu pai já era da política? Meu pai gostava. Como que era o nome dele? Joaquim. Ele é vivo? Não. Tem 1 ano que eu perdi meu pai. Entendi. 1 ano. E ele gostava de política? Gostava. Certo. Aí você veio morar aqui em Cáceres. Desde então você nunca foi embora? Não, nunca fui embora. Morei aqui desde 8 anos, a gente veio para cá e estamos aqui até hoje. Quando você era criança, você se imaginava fazer o quê quando você fosse adulta? Olha, Thomas, quando eu era criança, eu não tinha muito essa percepção do que eu queria ser, né? Porque criança a gente não imagina, não pensa. Você quer só aproveitar a infância, né? Curtir. Mas ao longo, né, do tempo que a gente vai crescendo e convivendo, meu pai era uma referência muito grande para mim. Meu pai era um homem muito trabalhador. E eu falava assim, meu Deus, que eu consiga ser um pouquinho do que ele é. Minha mãe também. Minha mãe era professora. Mas você tinha sonho assim de ser, por exemplo,
homem geralmente pensa em ser bombeiro, policial, você pensa em ser bailarina, algo assim? Aham, sempre, sempre. A gente sempre sonhava. Eu queria ser professora. Porque eu tinha minha mãe como referência. Eu fui criada, Thomas. Ela te deu aula? Minha mãe deu aula. Não pra mim. você? Pra mim não, mas pro meu irmão sim. E ela ainda reprovou meu irmão porque ela não achava justo passar ele, porque ela era a professora dele, senão todo mundo na cidade ia falar, passou porque é filho da professora. Ela dava aula de quê? Alfabetização. Alfabetização. Ela Aham, reprovou o seu irmão lá em Salto? No Salto, aham. Certo. E meu irmão até hoje fala, por causa da senhora, eu sou um ano atrasado na época, né? Hoje minha mãe faleceu. Você tem também. quantos irmãos? Eu tenho dois. Eles dois moram irmãos. aqui? Não, moro em Cuiabá. Certo. Então você fez sua vida aqui. Isso. Aí você fez... quando você estava ali terminando o ensino médio, você queria fazer que curso? Como é que foi isso na sua vida? Isso. Quando eu estava terminando o ensino médio, né? Eu terminei, fui fazer cursinho. E eu sempre tive habilidade na área de ensinar, sempre tive muita agilidade. Fui criada, né, embaixo de uma mesa, né, de professor. Porque minha mãe, às vezes, dava aula em reunião, eu estava sempre, desde pequenininha ali, observando. E aí eu tinha a opção, minha mãe sempre falava, olha, faz pedagogia. E na época de cursinho, eu sabia que eu ia para a área da licenciatura, né? E aí eu falei, eu vou fazer, me apaixonei, né, por história, e falei, vou fazer o curso de história. E aí fiz história pela Unemat, depois que eu terminei história, né, concluí o curso de história, que foi, assim, você fez muito história. Importante. Foi o que a gente sabe, antes de fazer direito, eu fiz um ano de história. Quando a gente deu aula, já eram os professores antigos? Já. Quem você viu? A Simontec, a Simontec, Clementino, professora Socorro. E você formou quando? Eu formei em 2007. Em história. História. Aí terminei história, né? Fui trabalhar na área, né, de história e depois... A senhora formou com que idade? Thomas, 20... Ai, Thomas, peraí, eu sou ruim de datas, de conta. Você nasceu em que ano? Formei com 20... Você nasceu em que ano? 82. 82, 2007... Mais ou menos uns 25 anos. 25 anos. Então você queria ser professora? Queria ser professora. Sempre gostei da área gostou. de ensino. Sempre gostei, Thomas. E aí você fez outro curso depois? Fiz outro curso depois. Você fez o quê? Pedagogia. Né? Justamente para dar aula. Isso, para continuar na área, né, cuidando das crianças. E hoje você é professora ou você faz outra coisa? Para o pessoal que não te conhece saber. Isso. Hoje, Thomas, eu não atuo mais na área, né, de professora, não estou na sala de aula, né? Hoje eu sou empresária, eu tenho um empreendimento em Cáceres, eu tenho um berçário, né? E então eu não estou na sala de aula diretamente, porém trabalho com criança, que é a minha paixão também, né? Você tem um berçário. O que é um berçário, para quem não tem filho como eu entender? Um berçário é um local onde você vai poder deixar o seu filho de manhã e buscar no final do dia. A criança vai passa o dia comigo, Thomas. Lá ele vai ter alimentação, vai almoçar, vai tomar banho. E no final do dia o pai busca a criança prontinho para levar para casa. É um espaço adaptado, como se fosse uma babá coletiva. Entendeu? Lá as crianças são atendidas quantas de cada vez? Lá depende da faixa etária, Thomas. Mas por exemplo, o bebezinho, eu pego a partir de 5 meses. Por quê? Porque hoje, Thomas, o que acontece? Os pais precisam trabalhar com 5 meses, tem que voltar a trabalhar, da licença maternidade, empresa particular. Né? No máximo isso. No máximo, né? Então, onde os pais vão deixar essas crianças? Né? Então, hoje em dia, para você colocar uma pessoa dentro da sua casa, para estar cuidando do seu filho ali, tem que ser uma pessoa da sua extrema confiança, você tem que ter uma rede de apoio grande. Né? E aí, Cáceres não tinha um espaço exclusivo de um atendimento assim, e há muito tempo eu tinha esse projeto, namorava esse projeto. Você sempre gostou de mexer com criança? Sempre gostei. Entendi. E você, eu digo sempre assim, a nossa vida sempre leva a gente mais para algo que a gente sonha. Você imaginava ter esse berçário quando você estava lá com seus 18 anos? Não. Thomas, esse berçário nasceu no meu coração, sabe por quê? Meu irmão mora em Cuiabá e na esquina da casa dele tinha um berçário.
E eu falei para ele, eu falei assim, Jarbas, o que é? E que eu vejo uma movimentação aí, né? Ele falou, Jane, isso aí é um berçário que abriu agora. Só que lá era um eco-berçário. Lá tinha hortinha para as crianças, bem bacana, sabe? E os pais chegavam cedo, deixavam as crianças e iam embora. Aí eu falei para ele, eu vou lá conhecer esse espaço. E eu fui lá, Thomas, na esquina do meu irmão. Meu irmão falou, você vai fazer o que lá, menina? Eu falei, eu vou lá e vou falar que eu vou matricular a Ana, que é a minha sobrinha. Aí você foi pra assuntar. Me conhecer, fui assuntar. Uhum. E aí eu fui lá. Quando eu cheguei, que eu me deparei, eu falei, caramba, que coisa bacana. Eles não trabalhavam ensino, eles não trabalhavam pedagógico. Eles só cuidavam das crianças. Era só cuidar com as crianças. Era só cuidado, entendeu? E aí eu conheci todo o espaço. E aquilo ali começou a amadurecer no meu coração. E eu falei, gente, um dia, quem sabe Cáceres não comporta um espaço assim, quem sabe, né? Uhum. E aí eu fiquei sonhando com aquele espaço, né? Sonhando em abrir algo assim em Cáceres. E aí, às vezes, a gente compartilha algumas coisas com pessoas erradas, né? Sonhos a gente não pode compartilhar com qualquer um. Por quê? E aí, porque às vezes eu comentei com algumas pessoas, olha, o que você acha? Não, isso aí não vai dar certo, não. Cáceres não. Cáceres não comporta isso, não. Larga a mão disso. Vai trabalhar com outra coisa, não sei o quê. Eu falei, é mesmo. Cáceres ainda não tem essa visão. Você abriu o sabe? primeiro? Primeiro. Tá, e aí, como é que foi? Essa da diversidade, sei como é que foi enfrentar isso. Olha, empreender em Cáceres é um desafio, né, Thomas? É um desafio. Não é fácil, mas é prazeroso também. Você acreditar, sonhar, planejar, enfrentar as dificuldades e os desafios de empreender. Porque quando eu abri meu berçário, deu 6 meses, Thomas, veio a pandemia. E você imagina. Nossa. Como que é o nome do seu berçário? Só pra pessoa Espaço Baby. E fica ali na Getúlio Vargas. Ficava na Getúlio Vargas. Hoje eu já mudei, estou num espaço maior. Hoje é onde? Hoje é ali próximo ao Miura. Lá do Mercado Miura ali? Aham, pertinho ali. Certo. Né? Então, assim... Aí você montou pandemia. Montei, veio 6 meses pandemia. Eu E falei, aí? pronto, agora... E eu tinha uma amiga minha que era sócia comigo, né? Quando eu abri. E aí ela resolveu ir embora de Cáceres, por toda a situação de pandemia, né? As pessoas mudam a rota ali. Isso. E aí eu falei, pronto, agora ela falou, agora eu quero que você compre a minha parte, que eu preciso ir embora. Falei para a Beto, agora lascou, né? O que eu vou fazer? Eu acabei de abrir o berçário, mas Deus foi tão maravilhoso, Thomas, que as coisas foram caminhando. E alguns pais que acreditaram no meu projeto, eles chegaram em mim e falaram assim, Jane, eu acredito no seu projeto, eu acredito em você. E mesmo com pandemia, nós vamos continuar pagando a mensalidade. Nossa, porque que legal. assim, escola, Thomas, teve aula online. Eu não podia cuidar a criança online. Que você não era pedagógico. Isso, entendeu? Então, que legal, hein? Isso. E esses pais estão comigo até hoje. Foram uns 10 pais que fizeram isso? Isso. Aí você uns segurou. 8 pais. Sabe? Que acreditaram E todos no meu eles projeto. voluntariamente falaram isso pra você? Falaram que eles viram o meu desespero, Só né? você ia fechar. Porque eu ia fechar. Né? E aí depois, Thomas, quando foi começando a retomar a pandemia, eu entrei porque assim, eu precisava trabalhar, não tinha como. E os pais que deixavam as crianças comigo, porque precisavam trabalhar também. Hospital não parou, polícia não parou. E como que você fez? E aí eu entrei na justiça, né, no fórum, com uma liminar pedindo um parecer para que o juiz autorizasse eu voltar a trabalhar. Que você continuasse trabalhando. Que eu continuasse com as medidas trabalhando. de segurança, distanciamento. Isso, aí veio todas... Eles entenderam, viram que o meu projeto não era uma escola e que os pais precisavam de um apoio para poder voltar a trabalhar. E tinham que deixar as crianças. E foi favorável, né, a reabertura do meu berçário. Entendeu? Graças a Deus. Você ficou quanto tempo fechado, então? Aí eu fiquei naquela primeiro lockdown total, eu fiquei uns 3 meses aí fechado. voltou. Aí eu fui voltando. Você voltou lá para outubro de 2020? Isso. Tá. Certo. Sua profissão, então a senhora é realizada com isso? Sou feliz. Certo. Então vamos lá. Em 2020, tem toda essa história que você está contando e você passa pelo seu primeiro processo eleitoral. Você disputa uma eleição. Isso. Pandemia, tudo isso, lockdown, e você decidiu disputar uma eleição. Como é que foi isso? Você estava com pouco problema? Thomas, eu estava com pouco, resolvi arrumar mais um. Mas, Thomas, foi muito bom. Foi uma experiência maravilhosa que eu tive, sabe? Antes disso, vamos lá. Vamos. A senhora sempre gostou de política? Sempre.
Sempre gostei, Thomas, porque assim, em casa, igual eu falei para você, desde criança, meu pai era daquela época que tinha aqueles comícios. Meu pai tentava conversar sobre política desde pequeno. Às vezes ele tinha até assim na família umas discussões sobre política, e a gente sempre estava ali. Eu era muito pequena, né? Então eu presenciava tudo isso, né? Eu via meu pai conversar sobre política, principalmente com a minha mãe, né? Então eu nasci ali ouvindo, né, meu pai. E aí assim, meu pai quando revoltava com algumas situações, tanto que a gente mudou do Salto na época, né, por conta, né, de política, que meu pai falou que se o prefeito dele perdesse, ele ia embora de Cáceres, do Salto. E assim ele fez, né? E também você gostava? E eu gostava. Seus irmãos também gostam ou não? Olha, meu irmão não, e minha irmã também não é muito política, não. Tá. Eu que puxei mais. Antes da gente falar isso, que tem a ver com o assunto aqui, como que você conheceu o seu marido, que está aqui assistindo a gente, o Beto Michelon, né? Michelon? Isso. Como que você conheceu o Beto? Que também gosta de política, também faz parte da política dele. O Beto eu conheci, nós nos conhecemos ele na academia, cara. Nós nos vimos, ele me viu, e aí na época... Era ali na 7 de setembro, a academia da Corporis. Ainda tá lá até hoje. Tá lá até hoje, do Vanderlei. Entendi. E aí? E aí, nós nos conhecemos, ele me viu lá, e na época era o Orkut, né? Aí mandou, ele entrou, me viu, e começamos a conversar pelo Orkut, tudo. E aí nós nos conhecemos, começamos a namorar. E que ano que era isso? Foi em 2011. 2011. Janeiro de 2011. Foi a primeira vez que a gente se encontrou. Entendi. 2011. E ele que chamou você pra sair? Isso, ele que me chamou pra sair, pra frente. Entendi. Conheceu na academia, então. Isso. Aí nós casamos, namoramos. Thomas, eu tenho que te contar como que ele fez pra me conquistar. Fala, conta Thomas do céu, vou falar agora, gente. Eu amo pescar. E aí ele descobriu que eu gostava de pescar. Mas ele não gostava? Não, mas de jeito nenhum. E aí eu falei para ele, a gente conversando, e eu falei que eu gostava muito de pescar. Eu ia pescar muito com meu pai. Uma das coisas que fez com que meu pai mudasse para Cáceres também foi o rio. E aí, sabe o que ele fazia? Ele falou, então vou levar você para pescar. Eu imaginei que ele fosse junto, eu ia preparar uma pescaria, eu toda animada, né? Thomas, ele me falou, então apronta que eu vou te levar para pescar e você vai gostar. Me levou, sabe para onde? Você já estava namorando? Já tinha começado, bem no começo do namoro, para conquistar, né? Me levava lá no Cabo Nilson, me largava lá no tablado do Cabo Nilson. Na hora do almoço, ele levava uma marmita e no final do dia ele ia me buscar. Ficava o dia inteirinho lá. Ô, tempo bom, Thomas. Depois que eu casei, Thomas, cadê? Que ele não queria mais nem saber. Mas ele só deixava você lá no terreno? Deixava eu lá. E ele ia fazer outras coisas? E ele ia trabalhar, fazer outras coisas. E largava eu lá. E depois nunca mais levou? Não, depois que casou, começou a namorar mais sério, ele botou eu pra trabalhar, não quis mais saber de levar pra pescar, não, Thomas. Entendi. Vocês casaram no religioso também? Também, no religioso. Qual que é a religião de vocês? Eu sou evangélica. Ele também? Ele também. Qual a igreja que vocês são? Nós somos da Adna. Vocês casaram lá também? Casamos lá. Entendi. Na igreja. Não, na igreja religiosa não, foi fora, né? Eu casei gosto tanto de pescar que eu casei na beira do Rio Paraguai, Thomas. Aonde? Nós casamos na chácara, na época, era a chácara Pousada JN na época, ali no EMPA, no Jardim das Oliveiras, ali perto até o Grelas tocou lá, perto da Areeira ali. Entendi. Uma pousada que tinha ali, muito bonita. Deixa eu falar pra você. E o que vocês gostam mais de fazer aqui em Cáceres? Eu? Pescar. Pescar. E ele? E ele? E ele tá aprendendo. Olha como que é, Thomas. Ele tá aprendendo a pescar, tomando gosto, porque o meu filho, Joaquim André, é apaixonado por pescaria. Ele, sabe, ele assim, puxou nesse lado tudinho eu. E aí agora, né, com o Joaquim, nesse despertar de pescaria, de gostar, pois ele não me deu até um barco, menino. Pensa na felicidade da pessoa. Meu sonho era ter um barco. Legal. E ele foi e me deu um barco. Todo mês você sai no Rio? Eu saio. Eu tenho a Raiz, ele não pilota não, quem pilota sou eu. Entendi. É maravilhoso. Turismo, vou contar uma história aqui que eu vivi, que foi a seguinte. Fica à vontade. Quando o saudoso professor Adriano era vivo, o professor Adriano Silva, ele falava assim pra mim, pode ficar à vontade, pode olhar. Ele contar aqui essa história pra nossa audiência. Ele era amigo do dono da FAPAM,
Aham. que na época chamava Aécio, se eu não me engano, Aécio. E o Adriano era reitor no período que foi o primeiro vestibular da FAPAM. FAPAM fez um vestibular, primeiro vestibular da FAPAM. Ainda atendia lá no CEAF, eu acho, não tinha nem prédio aqui da BR. Aí o vestibular foi um fracasso, esse primeiro vestibular. Muito pouca inscrição, porque o povo não tinha cultura de faculdade particular presencial. Aí o professor Adriano contando, a gente foi tomar um porre de uísque, eu, Aécio, lá no Três Rios. Aí o Adriano falava assim, o vestibular foi um fracasso tão grande que era para pegar e ir embora. Era para desistir de Cáceres. O Aécio persistiu. Olha o que é a FAPAM hoje. Pois é, olha que coisa. Olha que interessante. O importante é a gente não desistir em meio às dificuldades e os desafios que a gente encontra, né, Thomas? Porque em todas as áreas, quem está empreendendo vai ter dificuldade, Sim. vai ter desafios. Mas a senhora também acha assim, tem que empreender, mas também com o pé no chão, né? Não pode ser sonhador, né? Não. Sempre pé no chão. Meu pai sempre falava para mim, dá um passo só aonde sua perna alcança. Por exemplo, se a senhora abrisse um negócio hoje, você faz uma meta, daqui a um ano tem que estar razoavelmente estável, senão não dá para insistir também, é uma loucura, não né? Não dá, loucura, não dá. Tem que ter coerência, tem que ter uma meta, tem que ter um estudo em cima daquilo ali. Você não pode também ser inconsequente de querer ficar apostando numa coisa que você está vendo que não vai. E fazer o que você gosta, né? Eu entrevistei aqui o João Exatamente. Renato, dono da Gold Veículos, ele falou muito isso. Ele vende carro, ele e o Bruno, sócio dele. Se ele não entendesse de carro, não adianta. Colocar eu para vender carro não vai dar certo. Não vai, não entendo. Só se andar, né? Que anda, não adianta. Tá certo. Antes da gente continuar agora a falar da parte política, vou falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. O Helios Designer, pessoal, que fez essas camisetas aqui pra gente, do Canelas Podcast. Qualquer camiseta que você precisar, de qualquer cor, qualquer arte, o Helios Designer tá aí. No final do programa eu passo o contato dele, que na arte não tem o contato. A Triagro Seguradora, ali em frente ao cartório do segundo ofício, dos meus parceiros Wagner e Lucas, montaram uma seguradora ligada ao agronegócio, como diz o nome, mas também fazem seguro residencial, de veículos, seguro de vida. A Real Festa do meu parceiro Tiãozinho, mandar um abraço para o Tiãozinho da Real Festa. O Hotel Porto Belo, mandar um abraço para a Alessandra Castilho do Hotel Porto Belo. Oriçoba do meu parceiro Flávio, depois daqui, se você e o Beto tiverem tempo, vamos jantar lá, comer uma parmegiana gostosa. O professor Flávio, que dá aulas particulares de Biologia, Química e Física. A Gold Veículos, que eu acabei de falar, do João Renato e do Bruno. Melhor loja de veículos de Cáceres. A Tato Embalagem. Ao Lava Jato Top, ali na Praça Duque de Caxias. A Casa São Paulo, da minha parceira Ivone, da Casa São Paulo. O Esquinão Auto Center, o Palácio das Tintas, a Adele Beauty Center, da minha parceira Daiane, e a Espetaria Boi na Brasa, ali na Getúlio Vargas, do meu parceiro Edinho. Dona Jane, vamos falar de política agora, a gente estava falando, vamos voltar. Vamos lá. Então vamos lá, como é que foi o convite para você disputar a eleição de 2020? Como é que foi isso? Olha só, 2020... nós estávamos, né, apoiando o Paulo Donizete, né, que era o candidato na época do Francis, né? E aí, naqueles finalzinho de fechar... Rangi, o Beto era do PSDB já. Já. A família dele é histórica. Como era o nome da sua mãe, Beto? Ana Luísa. Ela era histórica do PSDB aqui em Cáceres. E ainda. Aí ele que te filiou? Isso. Entendi. Você não era filiado a nenhum partido? Não. Certo. Ele se filiou, estava fechado. Filiou, mas antes, bem antes, assim nós começamos, né, a namorar. E aí eu já vi que ele gostava de política também. E na época, assim que a gente começou a namorar, ele já me apresentou o deputado, na época não era, Carlos Avalone. E a gente já... Falei, poxa, ele gosta de política também. Vai dar certo esse negócio. Tá, aí a senhora estava afiliada já, aí estava no fechamento das convenções, e aí, o que aconteceu? E aí, eles já estavam falando, Jane, por que você não sai? Por que você não sai? Eu falava, não, gente, mas eu acho que não é o momento, né? Agora não é a hora. E eles, não, você tem que tentar, você gosta, você tem perfil. Você não tinha se preparado. Isso. Né? Aquela pré-campanha que a gente faz, né? Eu não tive isso. Então, assim, Thomas... eu fui meio que desafiada, né, a sair. Não, você sai, Jane, você tem perfil, você gosta, você e o Beto já estão aí caminhando na política há quanto tempo, né?
tenta. E aí eu falei, tá, eu vou tentar. E estava precisando, né, de mulheres. É difícil você conseguir mulheres hoje na política que queiram, né, enfrentar esse desafio aí, né? Então eu saí, Thomas, e eu resolvi decidir sair. E como foi a experiência? Muito boa, Thomas. Eu penso que numa campanha a gente nunca perde, a gente ganha. Nós ganhamos, eu ganhei. Ganhei muita experiência, conheci muitos lugares que eu não tinha tido oportunidade de estar, pessoas que eu conheci, né? Foi muito, muito bacana para mim. Eu conheci uma Cáceres, eu comecei a ter uma visão diferente de Cáceres depois da campanha. Eu sempre digo que todo mundo devia disputar uma eleição na vida. Precisa. Tem gente que você acha que vai votar em você, certeza, e não vota. Não vota. Tem gente que você acha que não vai votar, só gosta de você, apaixona na sua campanha, arruma 10 votos. Isso. Tem de tudo. Tem de tudo. É desafiador, é gostoso, é desafiador também. Mas falando da perspectiva eleitoral, a senhora imaginava ter mais votos, menos votos? Como é que você imaginava? Como é que ou você não tinha noção? Como é que foi isso? Thomas, porque foi assim, ó, quando eu resolvi sair, o Beto, ele ficou, né, que a gente fala, ajudando muito a majoritária. Então, eu enfrentei essa vereança da primeira vez, praticamente sozinha. Ele me ajudava na medida do possível, nos horários. Deixa eu só explicar para o pessoal o que é majoritária, senão o pessoal não vai entender. Majoritária é a candidata a prefeito ou governador ou presidente, que não é proporcional de vereador. Isso. Então, o seu marido ficou ajudando muito o Paulo Donizete. Exatamente. Certo. Ficou ajudando muito o Paulo Donizete, né? E aí, eu praticamente encarei esse desafio, eu e mais dois colegas que trabalharam comigo, que tiveram comigo, né, na campanha, que a gente já conhecia de outras campanhas também, que já trabalharam com a gente. E eles toparam, né, o desafio de me acompanhar, de ir comigo. Thomas, eu tive 212 votos. Eu falo assim que foi os 212 votos mais, assim, como diz assim, na garra. Porque eu saí muito em cima da hora. Se planejou. Não tive aquela pré-campanha, mas foi muito bom. Né? Então, mas assim, você achou que teria aqui número de votos? No dia da eleição, eu sempre faço essa pergunta. Thomas, eu não fiquei planejando, imaginando assim, falar, não, eu vou ganhar. Eu imagino, lógico que a gente entra, obviamente, né, pensando em ganhar. Ninguém entra em algo pensando em perder, mas eu não tinha uma estimativa. Eu falava assim, eu imaginava assim, eu falei, olha... Você sabe que você teria 500 votos, por exemplo? Não, eu achava que eu ia ter menos. Entendi. Você sente, Thomas. Quando você está caminhando ali, você sente. Você sente. Eu falo da minha experiência, por exemplo. Lá quando eu disputei, eu fiquei primeiro suplente, eu perdi do Flávio Negação e do Leandro. Professor Leandro. Você sente na rua que a campanha dos dois está maior. Lógico, você sente, dá para ter noção. Não adianta. Ali você achava que o Marcos Ribeiro ganhava? Com certeza. Ele tem estrutura, ele tinha condições, ele, né, planejou a campanha. Foi chefe do Detran. E foi, lógico, ele estava fazendo campanha há quanto tempo? Né? Então, lógico, eu estava na rua ali, eu estava sentindo que, né, obviamente. Mas lógico, eu imaginei assim, que eu ia ter menos que, lógico, 500 votos. Então, se você desse uma dica para quem vai entrar na política hoje, você diria qual dica? Para quem vai disputar a eleição de vereador, que dica você daria? Eu daria para se organizar e preparar para enfrentar uma política, para enfrentar aí a campanha de vereador. Se preparar. Se preparar, se organizar, se preparar. Não adianta você... Porque são 3... Desculpa de cortar a senhora. Porque são 3 meses, julho, agosto, setembro, intensos que você faz só isso. Só isso. Não tem como fazer isso e fazer outras coisas. É nesse sentido que você quer dizer? Exatamente. Você tem que focar naquilo ali. Né? Eu falo que eu sempre assim, é uma empresa que você abre e fecha em 90 dias. E aí, o que aconteceu na campanha passada, Thomas? Muitos amigos meus, pessoas parceiras, quando eu procurei eles falando que eu ia sair, eles, poxa, Jane, mas agora eu já vou votar em fulano, eu já fechei com fulano. Já me comprometi com fulano. Já me comprometi. E o meu quadro, vamos dizer assim, as pessoas que estão próximas a mim, os meus amigos, é aquele tipo de pessoa assim, Jane, eu fechei com fulano, é com fulano e vou apoiar. Né? Então, quando eu cheguei da outra vez, eles já tinham feito o compromisso deles. Então, assim, eu não tive tempo de fazer essa pré-campanha como está acontecendo agora totalmente diferente. Esse ano você está preparado para vencer essa eleição? Tô preparada. Por que você está preparado? Porque eu me organizei.
Entendi. Eu me organizei. Desde tempo e tudo. Exatamente. Desde tempo. Eu sabia que eu ia ter que ficar fora da minha empresa, eu treinei minha equipe. Tudo você tem que pensar. Claro. Tudo você tem que se organizar. Por quê? Porque hoje nós, eu e meu esposo, nós não temos só a política, né? Porque é muito bom quando a pessoa está exclusivamente... não tem que se preocupar com outras coisas. Então, nós conseguimos nos preparar, porque hoje nós temos a empresa de eventos, né, nossa, e a gente presta serviço no estado. Então, assim, tem, às vezes, finais de semana que nós estamos com 2, 3 eventos. Então, é bem corrido para nós. Mas agora, para lá, daqui, ela vai ter pouco. E aí, nós conseguimos organizar para que esses meses a gente consiga... Exatamente. E preparamos também uma equipe que vai estar nos apoiando nos eventos, sem ter a necessidade de eu e o Beto estar lá. Não é uma loucura, senão não tem jeito. Entendeu? Senão não tem como, Thomas. Né? Então, assim, me organizei. E uma coisa muito positiva, Thomas, dessa vez, é que aquelas pessoas que não me apoiaram da outra vez, tava todo mundo assim, Jane, e aí? Dessa vez você falou desde antes que você é pré-candidata. Exatamente. Jane, e aí? Você vai sair? Até antes eles já estavam, né? Jane, nós estamos esperando. Se você for sair, nós vamos junto com você. Então, assim, graças a Deus está positivo. Certo. Falando da campanha. Vamos lá. Falando agora de política, eu vou te fazer uma pergunta que mandaram para mim fazer. Tá. É o seguinte. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que eu fiz para Elaine Belucci. Vou fazer para a senhora. Há 4 anos atrás, a senhora apoiou o Paulo Donizete. Sim. Que representava a continuidade da gestão Francis. Certo? Certo. Então eu intuo que a senhora achou o Francis um bom prefeito. Sim. Certo? Depois nós vamos falar disso. E agora a senhora está num partido que, pelo jeito, vai coligar com o Sérgio Arruda. Sim. Certo? É o que está indicando tudo. Isso. Por que naquela época você apoiava a continuidade do Francis e agora você não apoia a volta do Francis? Thomas, naquela época, o Francis, ele era presidente do nosso partido. Certo. E nós, minha família, nós somos partidários. Né? Então, assim, naquela época, o Francis era o presidente. Nós estávamos falando... Do PSDB, você está dizendo. PSDB. Certo. Nós estávamos falando a mesma linha, né? Nós tínhamos os mesmos objetivos. Né? Então, nós apoiamos o Francis naquela época. Por que agora vocês não estão... Provavelmente não estarão. Não estarão, né? Com o Francis. Thomas, o Francis, você sabe, né? O Francis, ele era presidente do nosso partido e ele deixou o nosso partido, o PSDB, vamos dizer assim, nos 45 do segundo tempo. E aí o Beto, sendo vice do Francis, ele assumiu o partido... Né? E nós tivemos que, não da noite para o dia, mas reestruturar o PSDB do zero. Não, sim, isso eu entendi. Mas eu estou dizendo assim, a senhora acha que o Francis foi um bom prefeito? Sim, acho. Acho que o Francis foi um bom prefeito. O Francis é um bom administrador e isso ninguém pode falar. Né? Como todo mundo tem seu lado positivo e seu lado negativo. Isso. Assim, mas por que nessa eleição você prefere... A senhora, pessoalmente, que tem o partido, tem convenção, você prefere apoiar o Francis ou o Sérgio? Hoje, eu prefiro apoiar o Sérgio. Por quê? Porque é uma visão diferente, está vindo um novo, é um nome novo, está com ideias diferentes. Né? É uma pessoa que é mais humana. Né? Então, assim, hoje eu prefiro, né, estar a senhora acha o Francis um cara assim... Ele até fez um vídeo sobre isso, o próprio Francis. Você acha ele um cara muito duro, muito técnico, é isso que você quer dizer? Isso. O Francis é muito técnico. Falta um pouquinho mais de diálogo, ouvir mais. Você entendeu? Então, por exemplo, quando nós estávamos em grupo... Era lá, quando ele era presidente do PSDB, então, assim, não tinha esse diálogo, essa política. Era autoritário. Então, assim, as coisas meio que chegavam prontas já. Ele chegava assim, ó, pessoal, vamos fazer tal coisa, vai ser assim, tipo isso. Então, assim, não tinha aquele negócio de partidário, da gente sentar, todo mundo falar o que pensa, vamos discutir o que é bom para o partido. Então, assim, eu estranhei um pouco isso, porque política se faz conversando. Era meio que assim, dono da razão, ó, vamos fazer desse jeito e tal. O caminho é esse, tipo isso. E com o Sérgio é diferente nas reuniões que você foi? O Sérgio é mais tranquilo, né? O Sérgio ouve, né? A gente consegue ter um diálogo com ele, entendeu? Então, assim, é mais tranquilo, muito mais tranquilo. Entendi. Você está dizendo que o Sérgio é mais político. Mais político. Entendi. É mais acessível, vamos dizer assim. Entendi. O Sérgio é mais acessível, mais tranquilo. Entendi.
Certo. Vamos falar um pouquinho de visão de mundo. A senhora é uma mulher que pensa a política mais à esquerda ou mais à direita? Mais à direita. Mais à direita. Mais à direita. Posso intuir que a senhora votou no Bolsonaro? Sim, Entendi. Votaria de novo? sim, Entendi. sim, votaria. O que você diria que são os 3 maiores defeitos do Bolsonaro? Vamos ver se a senhora faz uma crítica. Porque todo mundo tem defeitos. Lógico, todo mundo tem. O que você acha ruim do Bolsonaro? A maneira com que ele fala, às vezes, né? Comunicação. A comunicação dele precisa melhorar, porque às vezes ele é grosso, né? A gente não pode falar que isso não, que ele é um doce de pessoa, que não é, né? Então eu acho que ele precisa melhorar nesse ponto aí. A Comunicação é um, então. O que mais? Eu acho que ele envolveu muito a questão religiosa, né, na política. Eu achei que isso Você já não gosta disso? Eu acho que isso embanana muito, sabe? Eu acho que cada um tem seu espaço. Eu acho que envolver muito... Lógico, a política tem que estar envolvida com a religião, ok. Mas eu acho que tudo que é em excesso não é saudável. O lema, por exemplo, Brasil Né? acima de tudo, Deus acima de todos. Não, esse lema tudo bem. Eu acredito até que Deus está acima de todas as coisas, sem problema nenhum. Agora, o negócio é o radicalismo, Thomas, que eu não acho correto. Ele misturava acho saudável. muito política com religião. Exatamente, né? Entrelaçou assim, que de uma tal forma que não é saudável. Eu, particularmente, Entendi. penso. E a terceira coisa? Terceira coisa do Bolsonaro Que você acha negativo? que eu acho negativo. O quê, gente? Vamos lá. Eu acho que... Mas é a questão mesmo, Thomas, da comunicação e essa mistura religiosa. Isso que você não gostou. O que mais eu percebo. E o que você mais gostou? As 3 coisas que você mais gostou porque fez você... Você votou nele em 18? Isso. O que eu mais gostei... Você votou nele em 2018? Votei. No segundo turno com o Lula? Aham, Então votei, você votou. votei. Você votou de novo em 22. Votei. Então o que ele teve de que você achou bom no governo pra você escolher ele e não Lula? Combate à corrupção. Entendi. Ponto. Esse é um ponto. Esse é um ponto, né? Que para mim é primordial. Né? Entendi. A gente precisa... Você não vê isso nos governos do PT? Não. Não vejo. Com tanta ênfase, como foi tudo muito jogado as cartas na mesa, vamos dizer assim. Então, eu acho que isso foi um ponto muito positivo. Né? Entendi. E segunda coisa? É que você votou nele, é mais fácil você falar as qualidades. Sim. O que mais? Do governo dele. A questão, Thomas, que dele ter falado, dele investir também na questão de saúde, de ter melhorado, a questão de educação também, teve um grande avanço aí. Hoje você votaria de novo nele? Eu depende de quem vir. Ele e junto. Lula, você votaria nele? Não, sem ele dúvida. e Lula, eu votaria nele. Thomas, Entendi. a questão, assim, o radicalismo, eu penso, igual eu te falei, nunca é saudável. Só que eu aprendi de criança com meu pai. Meu pai nunca votou num partido de esquerda. Né? Então, Nunca assim, votou no PT? Não. Meu pai nunca votou Você no também PT. Não. Nunca votou no Lula? Não, nunca votei. Você sempre votava no PSDB. Sempre. Né? E depois no Sempre, Bolsonaro. Sempre. Uhum. Né? Então, assim, eu tenho isso assim, meio que de casa, sabe? Meu pai, ele sempre foi de direita e ele sempre falava, né? Conversava. E eu gosto, né? Mas eu não, Thomas, por mais que eu goste, isso não me dá o direito de sair nos tapas com as pessoas por conta disso. Né? Que é hoje o triste que a gente vê. E é algo que eu aprendi, né? E aprendo diariamente, e que a política a gente não se faz de portas fechadas. Né? Eu aprendi isso com o meu deputado, Carlos Avalone. Uhum. A gente não se faz. Então, assim, não adianta você ficar se esmurrando aí nos tapas, porque eu sou de direita, eu sou de esquerda. Mas cada um, você tem um pensamento, você sabe o que você acha, o que você pensa que é melhor dentro daquilo que você crê, que você acredita. Né? Entendi. Então você é contra qualquer tipo de radicalismo. Eu sou. Tá. Eu vou fazer aqui 2 perguntas daqui a pouco que eu faço para todos os políticos. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Hoje você está no Cidadania. Sim, estou no Cidadania. Como que foi o convite para assumir o partido? Então, eu recebi o convite, né, do Marrafon para estar assumindo o partido. Uhum. O Marrafon, ele saiu a deputado na última eleição e nós nos conhecemos, né, através do deputado Carlos Avalone. E aí ele... Jane conversou com o Beto, gostou muito de mim, do meu perfil, e falou, Jane, por que você não vem me ajuda, né, na campanha? Eu falei, olha, está muito
muito em cima da hora e Isso há tudo 2 mais. anos atrás? Isso, 2 anos. E aí eu peguei, ele falou, não, mas tenta fazer pelo menos uma reunião. Então eu falei, olha, uma reunião eu consigo fazer para você, né? Nós temos grupos de amigos, a gente trabalha com muitas pessoas. Você fez uma reunião para ele? E eu fiz uma reunião para o Rafão. E ele ficou assim, impressionado quando ele chegou aqui, que ele viu o tamanho da reunião que eu tinha feito para ele. Legal. E aí eu Tinha fiz a umas 100 abertura. pessoas? Tinha. Legal. Eu fiz a abertura da reunião, falei, apresentei ele. Bastante tudo. gente. E aí ele saiu assim, falou, Beto, onde que essa mulher sua estava escondida? Uhum, né, legal. e tudo. E aí nós começamos a criar um laço, né, de amizade, de companheirismo. E sempre quando a gente vai em Cuiabá, que ele está lá, a gente sempre está conversando. E aí agora surgiu a oportunidade, né? E ele fez esse convite, né, para estar assumindo cidadania aqui em Cáceres. Eu assustei, porque eu falei, não, gente, é muita responsabilidade, né, Thomas? Claro. Né, E deixa eu te fazer uma pergunta assim. Quando a gente... Eleição de vereador... Pode ficar à vontade. Eleição de vereador, como o Café no Bully falou esse dia aqui, lá na Câmara são 15 vereadores, cada um representa um segmento da sociedade, né? Tem vereador lá de zona rural, tem vereador professor, tem vereador ligado à saúde. Se você ganhar essa eleição, isso aqui vai virar um vídeo curto. O que Jane Carvalho teria de diferente se fosse eleita vereadora? Qual seria a sua principal bandeira? Thomas, eu quero muito, preciso, um compromisso que eu tenho, trabalhar com as crianças com necessidade especial nessa cidade. Essa seria a sua bandeira, seu carro-chefe. Meu carro-chefe. Porque assim, eu trabalho com crianças, eu trabalho com mães, né? E eu vejo quão desafiador é hoje a nossa cidade não tem suporte nenhum para uma criança autista. Atenção espectro autista. Exatamente. Então, assim, eu vejo, Thomas, a dificuldade das crianças, das mães, o sofrimento que é uma mãe esperar mais de 8 meses para ter um laudo de uma criança, para ter um atendimento e não conseguir. Então, seu principal ponto seria a favor das crianças com alguma deficiência. Esse seria a sua bandeira lá. Meu sonho, Thomas, é ter um centro de atendimento para essas crianças, onde essas crianças puderem ir para a escola meio período e outro meio período tá tendo assistência com psicóloga, psicopedagoga. Já pensou fono? Uma coisa multidisciplinar. Coisa que é raro. Não tem, gente. Pergunta para traz uma mãe aqui, Thomas, e até te dou uma dica. Já me fizeram essa sugestão, depois da eleição eu vou fazer. Entendeu? Traz uma mãe aqui que ela tem uma liderança, né? Elas têm. E pergunta para elas como que é para conseguir uma fono no município aqui. Como que é para conseguir uma psicopedagoga para estar apoiando, dando suporte para essas crianças? Fisioterapeuta. Exatamente. Psicólogo. Thomas, eu falo assim, só sabe dessa realidade quem passa. Sem dúvida. Né? É muito fácil a gente fantasiar. Hoje Cáceres tem isso, tem. Funciona, porque ter é uma coisa e funcionar é outra. Concordo com você. Deixa eu falar aqui para a senhora. Como é que fica a questão? Você e seu marido atuam na área de evento. O que você pensa sobre cultura e turismo em Cáceres? Eu penso que Cáceres tem um potencial turístico, Thomas, mas precisa ser trabalhado ainda, está muito aquém. Você foi nesse festival de pesca? O que você achou? Com certeza. Não, o festival de pesca foi muito bom, gostei, né? Mas tem coisas que a gente precisa melhorar muito, muito ainda. O que, por exemplo? Thomas, questão de divulgação, por exemplo, do nosso FIP. Nós lançamos o FIP com menos de 30 dias, Thomas. Não tem cabimento isso. Por quê? Porque, por exemplo, uma empresa grande que quer patrocinar, por exemplo, você é um multimilionário aí, um empresário, e aí eles chegam com um projeto para você, olha, vai ter um evento na minha cidade. Mas quem que vai tocar? Quais são os cantores? Qual é a grade de show? Está com menos de 30 dias para lançar o evento e não tem a grade de show, como que a empresa vai querer patrocinar? Porque tudo depende. Claro, lógico. Você está entendendo? Então, assim, como que me lançam um FIP com menos de 30 dias? Entendeu? Não tem como. São falhas que precisam ser corrigidas e trabalhadas. Por exemplo, Chapada. Chapada termina um festival de inverno, eles já lançam outro. Ah, Jane, você está comparando Cáceres. Lógico. Por que não? Cáceres tem potencial para ser muito melhor. Nós temos potencial aqui muito maior, Thomas. Entendeu? Então, assim, precisa melhorar muita coisa. Muita coisa. Né? Mas vou te fazer uma pergunta aqui, sobre modelo. Se a senhora for eleita vereadora e tiver essa discussão na Câmara, como que você se posicionaria? Você acha que o FIP deve ser gratuito, como foi todos os shows? Com certeza é gratuito. Ou fechar? Na gestão Francis, alguns anos foi fechado os shows nacionais. Como é que você se posicionaria?
Não, tem que ser tudo de graça. Tudo gratuito. Gratuito, até porque tem dinheiro para isso, basta correr atrás e procurar antes. Agora, você querer procurar verba, emenda, com 30 dias antes de um evento, para um evento desse tamanho aí, não vai achar mesmo. Não tem que ser como. uma organização de um ano antes, Lógico. né? Acaba um, começa outro. Porque, olha só, esses dias eu estava dando no shopping lá em Cuiabá, falei, Beto, olha isso aqui. Terminou um festival de inverno, o pessoal já colocou lá no shopping todinha a divulgação do próximo, cara. Olha a organização desse povo. Carnaval da Sapucaí também é assim. Termina, começa. Termina, o carnaval já vai montar. Aí vem com a grade de shows com menos de 30 dias antes do evento. Entendi. Aí você, entendeu? Não consegue divulgar, não consegue trabalhar isso fora, jogar isso para fora do estado, né? Entendi. Então, assim, a gente precisa vender Cáceres, né, para fora. Entendi. E o festival de pesca vamos dizer assim, é fundamental para Cáceres. O maior evento. O maior evento que Cáceres tem. Certo. Deixa eu falar aqui para a senhora. Como que você concilia o papel de mãe, empresária e política? E colocar aqui esposa também. Olha... Como que vai ser? Como que vai ser se você ganhar? Thomas, hoje, graças a Deus, eu consigo... Desculpa, seus filhos têm que idade, isso é importante dizer. Meu menino, Joaquim André, ele tem 6 anos e a Karine tem 20. Tem bastante tempo de diferença. Tem, 14 anos de diferença os dois. Nossa, você foi mãe com que idade? 14 anos. Eu entrei na faculdade grávida da Karine. Então você foi mãe muito nova. Muito nova, com 22 anos. Entendi. Muito nova. Você já era casada ou não? Já. Já era casada? Já era casada. A Karine é do meu primeiro casamento. Entendi. Você tem um casamento antes. Isso. Uhum. Entendi. Pode falar. Como é que você concilia tudo isso? É muito desafiador, né? A gente conseguir, mas nós conseguimos conciliar. Por quê, Thomas? Porque a gente precisa ter uma organização, né? Eu tenho que ter o meu momento de ser mãe, eu tenho que ter o meu momento de ser empresária, eu tenho que ter meu momento de trabalhar a minha política, que é algo que eu gosto bastante. Então, a gente precisa organizar o tempo para conseguir conciliar isso. É corrido, né? Então, assim, nós temos uma vida extremamente corrida, tanto eu quanto o Beto, mas a gente consegue lidar com isso de uma forma de organização. Se você não organizar hoje, Thomas, a sua vida, você não consegue caminhar. Nada dá certo. Né? Nada dá certo. Então, assim, eu tenho hoje a minha empresa, graças a Deus, eu tenho uma equipe maravilhosa que trabalha comigo, que hoje está me dando a oportunidade já, né? Já, vamos dizer assim, a gente treina as pessoas e hoje eu já consigo sair mais tranquila da empresa, né? Até porque eu preciso acompanhar o Beto também nos eventos. Às vezes, finais de semana, a gente tem 2 eventos, ele vai para um lugar, eu vou para o outro. Né? Então, assim, de segunda a quinta-feira eu estou no berçário. De quinta-feira em diante, quando tem os eventos, a gente está nos eventos, né? E aí o Joaquim e a Karine. A Karine faz faculdade em Cuiabá, né? Ela está na metade da faculdade de medicina veterinária, então ela mora lá. E o Joaquim, de 6 anos, graças a Deus eu tenho, né? A minha sogra, que me ajuda bastante, né? A minha rede de apoio nos finais de semana e no mês de semana eu tenho aniversário. Isso, a mãe do Beto, a minha sogra. Certo. Deixa eu falar aqui para a senhora. Vamos dar um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para encerrar. Pessoal, voltando aqui do nosso último intervalo desse programa muito legal, que eu estou fazendo aqui com a Jane Carvalho, eu vou te fazer uma pergunta, Jane, que eu acho importante falar sobre isso. Por que você acha que tem tão poucas mulheres... pode olhar para a minha câmera lateral. Por que tem tantas poucas mulheres que se interessam por política? E como que a gente pode mudar isso? Thomas, é um tema muito, muito importante, porque hoje as mulheres, na realidade, eu não sei se é por medo, eu não sei se é por falta de incentivo, né? Mas hoje nós temos muito pouca mulher na política e nós precisamos mudar esse quadro. Hoje você vê, tem 16 vereadores, aí tem que ter 5 mulheres, é muito pouco. Né? Nós temos que ver que a mulher, querendo ou não, Thomas, a mulher é mais sensível, ela tem mais sensibilidade, ela tem um olhar mais carinhoso para o outro. A mulher ela tem uma visão, querendo ou não, muito mais criteriosa do que muitas vezes os homens. E isso não é incentivado. Hoje em dia é muito pouco mulher. Já perguntaram para mim, Jane, você é doida entrar na política? Pelo amor de Deus, o que você quer? Já me falaram isso. Você é uma pessoa tão bacana, você corre atrás das coisas, você vai envolver com política. Aí eu virei e falei, por que não eu? E por que não você, mulher? E aí ficam me questionando. E aí há esse medo, há o pé atrás, aquela
indignação porque as pessoas rotularam a política como algo muito machista. Porque lá os homens vão predominar, você não vai ter voz. Eu já ouvi isso. Você já pensou se você ganhar para a vereadora? Você já imaginou que lá vai ter só homem, você lá no meio? Falei, eu não tenho medo de homem, não, gente. Então, assim, a mulher precisa sim, Thomas. É muito importante que a mulher se envolva na política. É muito importante que nós começamos a perder esse medo. Vamos parar com esse negócio de que mulher não pode envolver. Mulher pode se envolver na política, tem que se envolver na política. Né? Então, assim, me questionaram muito sobre isso. E é algo assim que eu não tenho problema nenhum, eu não tenho medo, eu não tenho esse negócio que, porque lá só vai ter homem, é um público machista. Eu não tenho problema nenhum. Sabe por quê? Porque enquanto nós, mulheres, né, tivermos os nossos pensamentos assim, vai continuar do jeito que está. Então, nós precisamos mudar esse quadro. As mulheres, tem muita mulher. E eu estou muito feliz, Thomas, porque nessa campanha saiu muitas mulheres para a vereadora. E eu estou gostando de ver isso. Nós precisamos, sim, envolver na política. É necessário. Né? Então, assim, parabéns a todas as mulheres, né, que aceitou esse desafio, né, de estar na política. É isso aí, nós temos sim que entrar na política. Maravilha. Voltando aqui ao nosso programa, vamos falar aqui, dona Jane, sobre o seguinte também. Esqueci de perguntar para a senhora sobre isso. Como é que você viu a grade de shows do FIP? Você achou bem diversificado? Teve um dia só evangélico, teve show católico, de rock? Como é que você vê isso? Thomas, no meu parecer, foi uma grade bem diversificada, sim. Porém, a gente vê os comentários, né, das pessoas que eles esperavam um pouquinho mais do FIP em relação à grade de shows. Né? Cantores um pouco mais no auge, né, da sua carreira. Por que não trouxe isso? Por que não trouxe cantor tal, que é mais famoso? Então, a população sempre espera muito do FIP, porque, na realidade, o FIP está se resumindo a shows. O FIP está perdendo um pouco a sua essência. E para trazer esses shows grandes, Thomas, tem que haver um grande planejamento. Né? Você não consegue hoje, a gente trabalha com eventos, a gente sabe, você não consegue hoje trazer um Jorge Mateus, você não consegue hoje trazer um Sorocaba, por exemplo. Ana Castela. Uma Ana Castela, se você ligar 6 meses antes, eles não têm agenda. Né? Então, não está tendo um planejamento em relação a grades de shows. Poderia sim, Thomas, ter nomes, né, que toda a população sempre fica pedindo, curioso, para ter grandes nomes. Não que os que vieram não são, jamais. Mas poderia ser melhor se houvesse um planejamento. Então, assim, não tem como você fechar um show hoje, nesse porte, com 4 meses antes, com 30 dias antes do evento. É impossível hoje você conseguir uma grade de shows, nome nacional, estourada aí, com 60 dias, com 30, não consegue. Então, tem que haver um planejamento. Você está dizendo que tem que terminar um, começar outro. Tipo Lógico. Isso, igual é no Carnaval na Sapucaí. Exatamente. Como é Festival de Inverno Chapada, como é Barretos. Jane, mas como que vai começar um ano antes se não tem ainda as emendas, não conseguiu ainda nada com o governo? Tá, a prefeitura não entra com a contrapartida para o evento? Pega essa contrapartida, contrata esse show, já dá uma entrada e vai negociando. Lá na frente consegue emenda. E vai arriscando. Investe em outra coisa. Tem que arriscar. Lógico. Você está entendendo? E outra, Thomas, nós precisamos repensar o FIP, porque o FIP está se resumindo em shows. O prefeito é bom se traz um show, tal. É verdade. Mas Está descaracterizado. Exatamente. Está perdendo a sua essência. Né? O FIP está perdendo a essência. Tanto é que o FIP foi lançado, mas as pessoas só começam a falar quando lança a grade de shows. Quando lança a grade de shows. Por isso que eu tenho falado. Tem que haver um planejamento, tem que haver uma organização nisso daí. Outra coisa, Thomas, que eu fiquei assim, nesse FIP muito indignada. Por quê? Eles isolaram, Thomas, a Praça Barão. Praça Barão é cartão postal de Cáceres, Não, por que isolaram? Porque não teve aquele acesso que a população vem ali pela Marinha. Antes tinha aquele portão grande de acesso ali, um portal de entrada ali. E o que acontecia? Todo mundo queria descer na Praça Barão, passar pela praça e descer ali pela Maria e entrar no parque ali de eventos. Por quê? Porque descia, tinha acesso. Esse ano, o que aconteceu? Para quem não entendeu e não foi no FIP,
A entrada do FIP esse ano foi ali pela Escola União e Força. Fica à vontade. Foi pela Escola União e Força, ali pelo SIC. Entrava por ali, entrava em toda a Praça da Sematur, ia até o palco, e ali não tinha uma abertura, uma saída. Tinha é isso uma que você quer dizer. Exatamente. Por quê, Thomas? Eu penso o seguinte, os comerciantes ali da Praça Barão foram prejudicados. Eles pagam impostos o ano inteiro, poxa. Entendeu? Então, ou você ia na Praça Barão lá em cima, ou você descia lá para o recinto no evento. Não tinha aquela possibilidade, porque as pessoas não querem caminhar longe. Uma pessoa de idade, você acha que ele vai... Para e pensa, Thomas. Festival de pesca é para o cacerense, é para a população, é para o idoso, é para o jovem, é para todo mundo. Eu mesmo fui com a minha sogra. Eu não aguento. Ou eu vou lá embaixo, ou eu vou lá em cima. Então, assim... As pessoas não tinham acesso, tiraram aquele acesso dali e os comerciantes ficaram prejudicados, obviamente. Vou fazer um comentário aqui. 24 de maio desse ano, o Cáceres recebeu o Gustavo Lima. Aí o Gustavo Lima, a entrada era bem ali onde você está dizendo. Exatamente. Só que só tinha aquela entrada do camarote. Exatamente. Então você chegava, você queria ficar ali vendo do palco e ia acumulando. Aí ficava lá no fundo uma área grande sem preencher. Então, o correto seria, imagino, ter as duas entradas. Exatamente. Entradas e saídas. Exatamente. Né? Porque no Gustavo Lima também, acho que para evitar o problema do Gustavo Lima, que fizeram assim. Exatamente. Né? Então, tem que ter, Thomas. Então, nós precisamos repensar o FIP. E desse jeito que foi feito também, por exemplo, a pessoa não podia subir pela Praça Barão, pelo rio, e não ver a maravilha do rio, que é o principal. Exatamente. Né? Então, assim, nós precisamos rever isso. Eu creio que foi por causa do show do Gustavo Lima. Então, assim, nós precisamos pensar nisso de forma diferente. Sabe, o que é custo sentar com os comerciantes ali da Praça Barão e falar, olha, o Festival de Pesca vai acontecer, quais foram as nossas falhas, o que na produção geral ali do FIP, na organização, vocês se sentiram prejudicados em quê? O que nós, da prefeitura, secretário, o que nós podemos fazer para melhorar o próximo ano? Poxa, custa fazer isso? Entendeu? Entendi. Então, assim, mas é um negócio de que tem que ser do meu jeito e pronto, acabou. Parar com isso, gente. Né? Cáceres tem muito... Thomas, Cáceres tem um potencial turístico grande, mas não desenvolve, não vai, o negócio parece que não anda. Né? Então, assim, nós precisamos repensar o FIP de forma geral, de modo geral. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Sobre o FIP, acho que está bem esclarecido. Eu vou te fazer uma pergunta aqui que surgiu agora aqui. Se a senhora ganhar a eleição, e se o Sérgio ganhar, você toparia ser secretária de turismo? Se eu toparia ser secretária de turismo? Sim. Você toparia? Toparia. Licenciar um tempo do mandato e ser secretária? Sim, por que não? É uma possibilidade, sim. Você acha que você seria melhor na Secretaria de Turismo ou de Educação? Olha, hoje, na Secretaria de Turismo. É? Sim. Por toda a experiência de shows com o Beto? Isso, A gente trabalha já com eventos também, né, Thomas? Sim. Então, assim, na questão de gestão do evento, em buscar recursos, eu não tenho essa experiência na área da educação de modo administrativo. A educação é só a prática. A prática com criança, e não a parte pedagógica também. Exatamente. Entendeu? Na parte de recursos, tá? Mas é um desafio que, com certeza... A gente não teria problema nenhum em assumir. Eu não tenho medo, não. Entendi. Tá, joia. Para mim está tudo esclarecido. Daqui a pouco eu vou dar um tempo para você dar seu recado final. E vamos agora para o meu bate-bola, certo? Certo. Deixa eu só falar mais uma vez dos nossos patrocinadores. Mandar um abraço para os meus parceiros aí. Eu falo dos patrocinadores agora, porque se eu falar no final, o povo não assiste. O povo já corta no final. Só fala de patrocinador. Mandar um abraço para a Espetaria Boi na Brasa, para o meu parceiro Edinho, na Getúlio Vargas. Mandar um abraço para a Deli Beauty Center, a equipe da Deli Beauty Center, da minha parceira Daiane, ao Palácio das Tintas, ao Alexander da Esquina Auto Center, a Ivone da Casa São Paulo, ao Lava Jato Top na Praça Duque de Caxias, a Tato Embalagem da Carol e do Tato, a Gold Veículos, Gold Automóveis, do João Renato e do Bruno, ao professor Flávio, que dá aulas particulares de Biologia, Química e Física, ao Flávio do Orisoba, o melhor restaurante da cidade, ali na Praça Barão, a Alessandra Castilho do Hotel Porto Belo, ao Tiãozinho da Real Festa, um abraço, meu parceiro, ao Wagner e o Luquinhas da Triagro, e ao meu parceiro Hélio, do Hélios Designer, que faz as camisetas como essa aqui que eu vou mostrar. Camiseta do Canelas Podcast. Tá aqui. Muita qualidade.
Vamos lá, dona Jane. Então, pra gente caminhar pro encerramento, você já assistiu meu programa? Então você sabe como que é agora, né? Já. Aí eu queria fazer uma pergunta de como é que você vê as gestões anteriores, mas aqui na nota dá pra você falar isso. Vamos lá. Dona Jane, que nota você dá de 0 a 10 pra gestão Eliane Liberato? 0 a 10 para Eliane? É. Dou 7. 7. O que você acha da gestão dela? Fala um pouquinho. Da gestão da Eliane, no meu modo de pensar, deixou muito a desejar a questão da saúde. Muito, Thomas, muito. Né? Então, assim, por isso eu dou 7 para ela. Entendi. E você acha A qual que é o questão- o ponto mais positivo dela? O que você diria? Articulação política. Você acha que ela é boa disso? Ela é boa. Ela é boa, ela é articulada. Entendi. Boa de comunicar, Boa de né? comunicação. Ela é... Tira o chapéu para ela disso aí. Certo. A Eliane, ela é articulada, ela corre atrás. Entendi. Francis? Francis, eu dou nota 7 também para ele. Iguais os dois? Iguais. Iguais. E qual que é o ponto fraco do Francis? A questão social. Eu penso que deixou muito a desejar a questão social, a questão de diálogo, a questão de estar mais ouvindo a comunidade, ser mais humano. E o ponto forte do Francis? O ponto forte do Francis é a administração, sem sombra de dúvida. Ele conseguiu organizar a prefeitura. Isso aí, isso aí é Thomas, consenso da cidade, né? Ninguém não discute tem, isso. Não tem o que discutir disso aí. É né? consenso. Hoje, se você parar para ver a prefeitura administrativamente, antes do Francis e depois do Francis, é outra totalmente diferente. Certo. Continuando em Cáceres ainda, Túlio Fontes. O Túlio Fontes foi um bom gestor. Quanto? Né? Vou dar aí um 6 para ele. 6. Pior 6. que Eliane Francis. Pior. Porque na época também, né, Thomas? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Né? Nós não podemos viver só criticando. A gente tem que ver os lados positivos. Conseguiu sobreviver num período muito difícil, onde não tinha apoio, onde o governo não... Todo mundo contra, né? Todo mundo contra, o governo não liberava nada. Então, assim, como que vai trabalhar? Como que vem verba? Não tem como, então... A Eliane já pegou, por exemplo, um Lógico. governador bom, que é o Mauro Mendes, né? Isso, ela conseguiu ter, né? Aí tem os méritos dela que você falou que é articulada. Isso É não pode nem lógico. negar, né? Exatamente. A senhora mora em Cáceres desde quando? Desde 9 anos de idade. Ah, então você vai lembrar. Ricardo Henry, Bom gestor. quanto? Vou dar 8 para ele. Melhor de todos até agora, então. 8. 8. Entendi. E teve o Pedro ajudando, né? Pedro ajudando. Que não Não tem como, né? Comparar, né? Comparar. Pedro era. Pedro Henry, O Pedro Henry, 10, né, cara? 10. 10. É difícil a gente dar uma nota 10, mas hoje, se você conversar com qualquer morador de Cáceres, antigo, Vai lembrar pessoas dele. que militaram na política, que sempre estiveram lutando por Cáceres, raramente, Thomas, você vai falar com alguém de Pedro Henry e eles não vão lembrar do que Pedro Henry fez por Cáceres. Bem ou mal, mas lembra do legado, né? Lógico, né? Então, Tá. assim, E nós, certo. precisamos reconhecer. Nosso outro deputado, ex-deputado, doutor Leonardo, Doutor Leonardo, 7. 7. 7. Pedro Henry foi melhor que ele pra você. Foi. Sem sombra de dúvida. Entendi. Sem sombra de dúvida. Certo. Mauro Mendes, governador, 9. 9. 9. Bom. Bom. Mauro Mendes fez muita coisa, está fazendo. Pedro Táxi, do seu partido, Pedro Táxi. 7. 7. Mauro é melhor que ele. Bom, com certeza. Foi melhor. Precisamos reconhecer, não é porque é do meu partido Claro. que eu vou passar a mão na cabeça Claro. dele. Silval, Ô, Jesus, Silval, vamos lá. 6, né? 6. 6. Dante Martins de Oliveira, 10. 10. 10. Muito bom. Meu Deus. Tá. Dante, 10. Deputada Valone, Deputada Valone, 10. 10. 10. Meu deputado é 10. Tá, deixa eu só organizar aqui. Que nota que você dá para presidente? Lula? Lula? Quatro. 4? 4. Eu não comentamos sobre isso. Quer comentar um pouquinho? Thomas,
pela questão, igual eu falei lá para você, por que você dá 4 para o governo do Lula? Porque eu acho que a questão da corrupção é muito grande. Né? Ainda hoje? Thomas, ainda hoje. Eu acho que precisa se rever muita coisa no governo. Os 4, então. 4. Tá. Tá Bolsonaro? Bom. Bolsonaro, 8. 8? 8. Bem melhor. Melhor. Temer? Temer, 6. 6. 6. Dilma Rousseff? 4. 4. Fernando Henrique? 8. 8. Você concorda com uma fala que Café no Bully fez aqui, que faltou ao... Fique à vontade. Que faltou ao PSDB defender mais o legado dele? Por isso que o PSDB nunca mais ganhou uma eleição de presidente? Thomas, talvez defender o legado, não sei se seria esse o termo, a expressão. Mas o governo, o partido, ele se torna forte quando você tem um presidente do seu partido, quando você tem um governador do seu partido, e você sabe que a política ela vai mudando anualmente, cada eleição, o quadro político vai mudando. Tem a dinâmica, né? Tem a sua dinâmica. Mas não que eu pense que o PSDB não teve, ficou fraco, ou como outros partidos que surgiram e depois sumiram também. E por que você acha que o PSDB nunca mais ganhou uma eleição de presidente? Talvez por faltar um pouco de articulação, né, política. Então, assim, vários fatores, né, Thomas? Não adianta a gente... às vezes as decisões que são tomadas não são assertivas, né, dentro do partido, erram, né? Então, precisa muito rever isso daí, precisa de mais articulação. Eu acredito, Thomas, que o PSDB... no Estado, pelo menos aqui no Estado de Mato Grosso, com o nosso deputado Carlos Avalone na presidência, está mudando o quadro, sabe? Reestruturando o partido novamente. Né? Então, nós tivemos um evento esse final de semana passado, então assim, foi muito bacana. Nós conseguimos o Estado inteiro, todo mundo, né, do partido que é hoje PSDB, veio, participou. Está de novo nascendo no coração, sabe, do partido, das lideranças, aquele amor pelo partido, querer lutar, querer fazer, construir um PSD, uma reconstrução. Né? Então, assim, uma reconstrução do partido está sendo formado e o Avalone está conseguindo lidar com isso e conduzir isso de uma forma assim, espetacular. Prova disso foi o final de semana que a gente teve. Vários outros partidos foram lá. Né, fez questão, foi um encontro, né, de todos os pré-candidatos do PSDB e Cidadania. Entendi. Então, assim, se fosse algo, sabe, Thomas, que o PSDB pensasse só no PSDB e tal. Então, o deputado Carlos Avalone, ele está trazendo uma nova visão para o partido e está construindo algo diferente. Isso a gente está sentindo. Você sente quando o partido está ficando bom. Forte, organizado. Né? A gente tem oportunidade de gesticular, de dar a nossa opinião. E por muito tempo não foi assim? Não foi assim. Entendi. Certo, vamos lá. Dona Jane, um ou outro. Eita lá. Você vota... Isso que eu já sei a resposta, mas não vou fazer. Você vota Sérgio ou Eliane para prefeito? Sérgio. Sérgio ou Francis? Sérgio. Tudo que eu falar, você vai falar Sérgio. Se eu colocar o Sérgio. Não sei, vai, coloca aí. Sérgio ou Vicente? Sérgio. Você vai falar sempre o Sérgio. Vou tirar o Sérgio, então. Você vota Eliane ou Francis? Você deu uma nota igual para os dois. Isso, deu uma nota igual para os dois. Friamente, foi para mim analisar friamente para quem eu votaria, Francis ou Eliane, deixa eu pensar de modo geral. Hoje, eu votaria Eliane. Você vota na Eliane? Entendi. Pesando e medindo. Né? Isso. Você vota Eliane ou Dr. Leonardo? Eliane ou Dr. Leonardo? Eliane. Eliane? Você vota Leonardo ou Francis? Francis. Francis? Francis. É só as duas opções que você me dá, né? Sim, então, é só esses dois. Então tá bom. Você vota Francis ou Vicente?
Francis. Francis. Você vota Lula ou Dilma? Lula ou Dilma? Pai eterno. Eu tenho que escolher? Não, pode não responder se você quiser, ué. Mas deve ter algum que você acha menos pior. Senhor amado, Lula. Lula? Lula. Dilma, Dilma ou Temer? Dilma ou Temer? Temer. Temer. Certo. Vamos lá para o nosso próximo quadro, para encerrar. Dona Jane. Jane, na verdade, né? Isso. Qual que é a música da sua vida? A música da minha vida. Não, eu não gosto de rotular assim, música da minha vida, Mas mas que você mais assim, gosta? tipo assim, são fases, né? E hoje eu escuto e gosto muito da música Sonho Mesmo. Sonho mesmo? Sonho Mesmo. Quem canta? Isaías Oliveira. É religiosa? Misaías Oliveira, é religiosa. Aham. Sonho mesmo. Isso, Sonho Mesmo. Sonho Mesmo. Um livro Bíblia. depois da Bíblia? Depois da Bíblia, eu tenho lido alguma coisa bastante sobre a questão de pessoas. Não, mas algum que conviver, destacou a sua vida, assim? Como fazer amigo e influenciar pessoas. Vamos fazer amigos pra gente. Só tem que ler esse livro. Ele é bom. Um filme? Um filme. Carta para Deus. Carta pra Deus? Isso, Carta para Deus. É antigo? É. É muito legal. Eu Carta gosto. pra Deus. Isso, Carta para Deus. E gosto também muito, Thomas, de filme policial. Ai, como eu gosto. Fala de um, por investigação. CSI, eu sou fissurada naquilo lá. Vai, CSI? aham. Tá. Gosto bastante. Um ídolo. Um ídolo? Deus. Não, mas Deus. tirando Deus. Eu não Jesus. tenho, eu não tenho. Não tem ninguém? isso. Vivo ou Não, morto? não tenho Alguém ídolo da falar história assim. política que você admire? Dante de Oliveira. Dante de Oliveira. Dante de Oliveira. Na história política, Dante. Um medo. De ficar sem meus filhos, minha família. Um sonho. Ganhar a vereadora. Ganhar essa eleição. Ganhar essa eleição. Certo. Uma frase ou um verso que você goste? Uma frase ou um verso? Eu gosto de um versículo. Deuteronômio 31:8, que fala que Deus é que vai adiante da gente, né? Ele está conosco, segurando as nossas mãos em meio às dificuldades. Então, eu gosto muito desse versículo, que fala que Deus é que está adiante de mim, né? Para a gente não temer, para a gente não ter medo. Certo. Deixa eu falar para a senhora. Quem foi para a senhora até hoje o melhor presidente do Brasil? Melhor presidente do Brasil? Bolsonaro. Bolsonaro? Bolsonaro. Melhor que o Fernando Henrique? Aí dá um páreo duro, né? Esqueci do Fernando Henrique. Você deu nota igual para os dois, coincidência. Deu 8 para os dois. É Bolsonaro? Bom, Fernando Henrique, né? Vamos colocar o Fernando Henrique Tá. aí. Melhor governador? Melhor governador, Dante, né? Dante. Melhor prefeito de Cáceres? Melhor prefeito de Cáceres. Melhor prefeito de Cáceres. Eita, pergunta difícil, que é um contexto muito... Mas fala a sua opinião. O Francis fez um bom trabalho. Francis, então. Francis. Mas você deu nota maior para outro cara, ó. Pra quem? O Ricardo. O Ricardo. Ricardo. Tudo bem, dona Jane. Para fechar agora, 10, 12 pautas polêmicas, se você é a favor ou contra. Vamos lá, dona Jane. Jane, você é contra ou a favor de descriminalizar o aborto? Contra. Contra. Você é contra ou a favor do casamento homoafetivo? Sou contra.
Contra? Sou contra. Você é contra ou a favor? Posso falar? Pode. Esse é um tema, Thomas, essa questão de ser contra ou a favor, isso não significa que eu não os ame, tá? Claro, Porque, tranquilo. entendeu? Porque, assim, às vezes o radicalismo impera em todas as situações que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala e a postura com que a gente toma. Mas você é contra o casamento homoafetivo. biblicamente. Uhum. Entendi. Você é contra ou a favor de descriminalizar a maconha? Contra. Contra. Você é contra ou a favor de descriminalizar as drogas? Contra. Você é contra ou a favor de reduzir a maioridade penal? Hoje é 18 para 16, mais ou menos. 16 anos, com Favor? certeza, a favor. Você é contra ou a favor da pena de morte? Contra. 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 Você é contra ou a favor da prisão perpétua? Prisão perpétua, a favor. Você é contra ou a favor da cota social? A favor. A favor da cota social? Você é contra ou a favor da cota racial? A favor. A favor? Uhum. Você é contra ou a favor de taxar a igreja? As igrejas e templos, né, têm imunidade tributária. Você é contra ou a favor? Sou a favor, Thomas. A favor? A favor. Você é contra ou a favor rico pagar mensalidade na faculdade pública? Como que é? Não Eu entendi. sempre dou esse exemplo. O Mauro Mendes, nosso governador, é um homem muito rico, milionário. Se a filha dele fizesse medicina na Unemate, ele devia pagar alguma coisa ou não? Não, Contra. não. Porque ela passou por mérito dela, né? Então, se a gente procura uma igualdade em competição, Thomas, não tem por que Certo. a pessoa... Ela passou. Certo, está esclarecido. Dona Jane, muito obrigado, Jane. Agora você olha para a câmera e se despeça, dá o seu último recado para o povo de Cáceres. Primeiro, eu quero agradecer a Deus, Thomas, agradecer você a oportunidade de estar aqui, agradecer a minha família, os meus amigos que estão me apoiando nesse projeto, abraçando esse sonho comigo junto, porque sozinha eu sei que eu não consigo, né? Eu sou imensamente grata a Deus pela minha família, pelos meus amigos, e quero deixar aqui, Thomas, um recado muito claro para toda a comunidade de Cáceres. Tenho certeza que se eu conseguir, como eu coloquei aqui, realizar esse sonho não vai ser só meu. Esse sonho vai ser da comunidade de Cáceres, vai ser da comunidade onde está lá no cantinho, lá que não tem voz, não tem vez, né? Não é ouvido. Vocês vão ser ouvidos, sim. Então, eu estou aqui para representar a sociedade, representar a comunidade carente, porque nós precisamos de pessoas com disposição e vontade de trabalhar, vontade de ouvir as pessoas. Nós deixamos de ouvir as pessoas. A gente fica no nosso mundo e esquece do outro, e esquece de estar de mão dada com o outro. E eu pretendo, sim, trabalhar junto com a comunidade, porque sonho que se sonha junto não é fantasia, é realidade. E eu creio que esse sonho pode se concretizar com a ajuda de cada um de vocês. Muito obrigado, que Deus abençoe cada um e pensem com carinho, porque essas eleições serão decisivas para o crescimento e desenvolvimento de Cáceres. Maravilha, pessoal. Dizer aí que se você é pré-candidato a vereador e a prefeito, quando a campanha, vamos fazer uma rodada com todos os candidatos a prefeito depois da convenção. Hoje tem vários pré-candidatos, né? Mas aí tem amarrações lá na frente. E se você é pré-candidato a vereador, só entrar em contato comigo aqui no Instagram, Canelas Podcast. A gente ouve você também. Muito obrigado, gente.